Sejam todos muito bem-vindos a mais um Recado do Coração de Deus. Estamos em meio a esse estudo maravilhoso, esse livro tremendo, Irresistível a Deus. Eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma após esse estudo. E é claro que o Shopping do Povo está presente conosco numa grande parceria. Olha o nosso comercial. A parceria do Recado do Coração de Deus com o Shopping do Povo continua abençoando muitas vidas. E neste mês de dezembro não será diferente. Você adquire os livros Irresistível a Deus, Liberte-se das Paixões deste Mundo e Viver em Vitória, mais o lançamento da série Recado do Coração de Deus DVD ID por apenas R$ 99,90 com o frete incluso. Aproveite este mês de festas e abençoe a quem você ama com este maravilhoso presente. A Bíblia diz que a minha força será grande, porque Ele é a minha e a tua força. Adquira agora mesmo pelo telefone, pelo site ou em uma das lojas Shopping do Povo. As faces do orgulho. Conforme nós anunciamos no finalzinho do programa de ontem, o exemplo do nosso estudo de hoje sobre as faces do orgulho é o rei Saul. Saul, rebelião é como o pecado de feitiçaria. Uma ilustração muito clara das devastadoras consequências que o orgulho pode causar na vida de alguém pode ser vista na vida de Saul, o primeiro rei de Israel. Esse governante que sem dúvida começou o seu reinado no caminho certo, era pequeno à própria vista. Quando Samuel disse que gostaria de ordená-lo rei sobre o povo, ele respondeu: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém, a humildade de Saul rapidamente começou a desaparecer quando o Senhor lhe deu vitórias sobre os inimigos de Israel. O primeiro sinal de que ele estava se tornando orgulhoso surgiu quando ele, de forma presunçosa, ofereceu sacrifícios a Deus ao invés de esperar como o profeta Samuel o tinha instruído. Muitos anos se passaram e mais vitórias foram conquistadas. Naquele momento, tinha chegado a hora de testar novamente o caráter de Saul e dar a ele uma oportunidade de se render. Samuel, o profeta, lembrou a Saul que Deus havia ordenado a ele com relação a um povo rebelde, os amalequitas. E Samuel disse: vai, pois, agora e fere a Amaleque. E destrói totalmente tudo o que tiver e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. Só para entendermos melhor sobre esse episódio, centenas de anos antes, esses inimigos de Israel, os amalequitas, foram avisados do julgamento que viria, mas nunca se arrependeram da sua imprudência. Esse povo havia chegado ao limite da sua iniquidade e o tempo da profecia se cumprir havia chegado. Era a responsabilidade de Saul aniquilar completamente aquela nação adversária. Entretanto, apesar dos avisos pessoais de Deus, Saul preferiu obedecer parcialmente, não se dando conta de que a obediência parcial é, na verdade, desobediência. Em vez de seguir as ordens divinas de destruir cada criatura, ele poupou o rei, como um troféu individual para ser exibido. E alguns animais também ele poupou para alimentar os soldados famintos dele. Então, para aumentar ainda mais o furor da ira de Deus, Saul deu uma festa para comemorar a sua vitória e construiu um monumento para si mesmo. Quando Samuel encontrou o rei, imediatamente o confrontou sobre a sua desobediência. E em uma reação típica de quem está iludido, Saul havia se convencido de que ele se encontrava motivado por boas intenções. Como Miriam, o rei Saul se corrompeu pelo poder e se considerou muito mais do que na verdade ele era. Saul se esqueceu de que a sua tarefa era apenas ser um agente de Deus para o povo de Deus.
Foi o Senhor quem o colocou naquela posição. Foi o Senhor que deu a ele favor perante os olhos daquela nação e lhe concedeu vitórias sobre os inimigos de Israel. Um reino longo e próspero estaria esperando por ele, caso aquele governante tivesse simplesmente escolhido obedecer aos mandamentos do Senhor. Podemos aprender muitas lições com a vida de Saul. E a primeira delas é que a obediência ao Senhor é uma questão do coração. Embora aquele rei tenha vivido em sujeição a Deus, essa provação que abordamos aqui expôs a verdadeira condição do coração dele. Secretamente, seguindo os anseios do seu coração, Saul, como os fariseus da época de Jesus, desejou a glória dos homens ao invés da glória que vem de Deus. Um outro ponto-chave também nessa história é que ser fiel nas pequenas coisas do dia a dia é muito mais importante do que fazer grandes coisas para Deus. De fato, o Senhor nunca usará uma pessoa de uma maneira grandiosa até que ela tenha aprendido as lições diárias de submissão. As palavras do profeta Samuel são verdadeiras e ele disse: obediência é melhor do que sacrifício. Provavelmente a maior lição que podemos aprender da grande queda de Saul é a importância de andar humildemente com o Senhor. Aquele governante havia sido pequeno aos próprios olhos uma vez, mas conforme o tempo foi passando, ele se tornou soberbo. E quando uma pessoa é assim, rapidamente toma para si os créditos das coisas boas que acontecem na vida dela, porque o Criador se torna pequeno na mente dessa pessoa. Assim, ela se exalta e se recusa a glorificar a Deus. Por outro lado, aquele que se vê pequeno aos próprios olhos enxerga o Senhor em todas as coisas e é rápido para dar a Ele a glória devida. Uma lição final tirada dessa narrativa bíblica é que uma análise adiada endurecerá um coração não arrependido. Embora Saul tenha sido rejeitado como rei, ele ainda continuou no cargo ainda por alguns anos, persistindo em seu orgulho e tornando-se ainda mais cruel e insano. Deus, no entanto, lidou com Saul como ele trata todo aquele que tem o coração endurecido e se recusa a se humilhar. É inevitável que qualquer pessoa que se exalta seja humilhada. Após o Senhor rejeitar Saul, Samuel imediatamente ungiu Davi para ser o novo rei de Israel. Mais à frente, o Todo-Poderoso abandonou Saul e um espírito maligno o atormentou pelo resto da sua vida. Tudo isso poderia ter sido evitado se Saul simplesmente tivesse se humilhado e obedecido a Deus. O texto de Provérbios 29:1 afirma: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. Pense nisso, em nome de Jesus. Amanhã, encerrando essa etapa sobre as faces do orgulho, traremos o exemplo de Naamã, um general poderoso que, devido à sua soberba e arrogância, precisou se humilhar diante de Deus. Eu espero por você. Até lá. Em dezembro, a pastora Andréia Rocha estará mais uma vez na região Nordeste, levando o recado do coração de Deus. Quem é justo precisa agir fazendo a diferença. Sexta, dia 9, a partir das 7h, a ministração será realizada em Petrolina, na Igreja Internacional da Graça de Deus, que fica na Avenida das Nações, número 68, Centro. Sábado, dia 10, a partir das 5h, a pastora Andréia Rocha vai ministrar uma mensagem especial no Congresso de Mulheres da região de Juazeiro. O evento acontecerá na Igreja Internacional da Graça de Deus, na Rua Oscar Ribeiro, número 100, Centro. No domingo, dia 11, será a vez de Curaçá receber o recado do coração de Deus.
A reunião será realizada a partir das 8 horas da manhã, na Igreja Internacional da Graça de Deus, que fica na Avenida dos Vaqueiros, número 66. Domingo, dia 11, a partir das 3 horas da tarde, será a vez de Casa Nova receber o recado do coração de Deus. O culto será realizado na Igreja Internacional da Graça de Deus, que fica na quadra IJ, número 3, bairro Topol. E às 6h30 da tarde, a pastora Andréia Rocha volta para a Igreja Internacional da Graça de Deus, em Juazeiro, para ministrar uma mensagem de poder na reunião especial de domingo. Participe, venha receber o recado do coração de Deus para a sua vida. Olá, queridos! É com imenso prazer que eu anuncio a vocês a chegada do mais novo DVD da série Recado do Coração de Deus, Ide. Através dessa poderosa mensagem, você entenderá a importância da evangelização e vai compreender de forma clara e objetiva a ordenança que o Senhor Jesus nos deu ao dizer: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que você possa, através dessa ministração, assumir a missão que Deus tem para a sua vida. Adquira em uma de nossas lojas Shopping do Povo, pelo telefone ou através do site spovo.com.br.